dia, fiel. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, para qual seja o horário que você está vendo esse vídeo. Mas fato é que ontem, tá certo? Quarta-feira, o Corinthians se classificou em cima do Palmeiras lá no Chiqueiro, digo vulgo Allianz Parque, né? O Corinthians saiu classificado do Allianz Parque, jogando, classificado com muitos méritos, e nesse vídeo eu vou analisar como foi a partida do Corinthians de forma estratégica, de técnica, de raça. Eu vou analisar tudo com vocês sobre como foi o jogo do Corinthians, um jogo perfeito diante do Palmeiras na casa deles. Você classificar na casa do seu maior rival, jogando de uma forma mandante, cara, é simplesmente perfeito. Vamos analisar como foi essa classificação do Corinthians. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians, tá certo? Eu sou o Bruno, você está na Central SCP e agora vamos analisar a classificação do Corinthians sobre o Palmeiras. Palmeiras 0, Corinthians 2, classificados com méritos, fiel. Fiel, você quer garantir um modo do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, o Corinthians foi a campo na sua famosa formação 4-3-1-2, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho pela direita, Gustavo Henrique pela esquerda, Bidu, Ranieri de primeiro volante, Caride pela direita, José pela esquerda, Garro de meio atacante para armar jogadas e Memphis e Yuri Alberto no ataque, ambos revezando as posições de vez em quando, fiel. E como foi o jogo do Corinthians? O Corinthians fez o jogo perfeito. Fez um jogo que conseguiu dominar o jogo, controlou a maior parte do jogo, tá certo? Foi um jogo tranquilo pro Corinthians, não teve muitos problemas, né? Claro que teve uns lances aqui e ali que tivemos um pouco de mini infarto, o que é normal, é um jogo tão grande como esse, mas o Corinthians soube fazer uma proposta de jogo muito interessante, soube administrar o placar que tinha, e quando tinha contra-ataque o Corinthians saía para tentar jogar, né? O Corinthians estava numa postura mais defensiva, só que mesmo assim falava, eu ainda vou jogar. Se me deixar com a bola, eu posso criar alguma boa chance, né? O Corinthians teve ótimas chances no primeiro tempo, tá certo? Teve aquele lance onde o Bidu chuta, o Everton defende, que a bola sobra pro Caride e ele chuta pra fora, né? Que é no lance onde o Garro chuta cruzado. É claro que o lance do Bidu estava impedido, só que ali foi uma boa chance criada do Corinthians, tá certo, Fel? Cara, o Corinthians soube se defender bem, soube se posicionar bem para defender. Porque quando o Aníbal Moreno é expulso, né, em que ele dá uma cabeçada na cabeça do José Martínez, o Abel Ferreira muda a sua postura de jogar. Ele coloca o Palmeiras para dar bicudão para frente, para dar lançamento longo para o Vitor Roque tentar ganhar na corrida do Gustavo Henrique e do Oder Ramalho. Então ele colocou o Piquerez de terceiro zagueiro pela esquerda e liberou mais o Sousa para avançar para o ataque e tentar cruzamentos, né? Tanto que as jogadas de mais perigo do Palmeiras vieram de escanteios, porque o Palmeiras estava tentando achar alguma brecha de furar a defesa do Corinthians, chutando de fora da área, né? Tentando cruzar e a zaga do Corinthians mandava para fora. Então o maior perigo do Palmeiras para o Corinthians foi os escanteios. Só que não teve uma chance clara de gol assim para o Palmeiras como teve nos nossos casos, tá certo, Fel? Então o Corinthians soube se defender muito bem do Vitor Roque, principalmente, que é um atacante veloz, não vive uma grande fase. A gente sabe que o Vitor Roque tá deixando muito a desejar no Palmeiras, só que não pode deixar esse cara ficar livre por aí, né? E o Dorival Júnior conseguiu anular muito bem o Vitor Roque,
com o Gustavo Henrique e o André Ramalho. A gente sabe que os dois não são zagueiros velozes, então para ganhar na corrida eles nunca ganhariam do Vitor Roque. Então ele soube posicionar muito bem os dois para sempre antecipar o Vitor Roque e tentar ganhar essa bola na cabeçada e no jogo corpo a corpo. Que aí os zagueiros do Corinthians levaram a melhor, tá certo? Uma coisa interessante de se analisar dessa partida é que quando tinha lance de ataque do Corinthians, né, quando o Corinthians estava com a bola, né, na maior parte do tempo atrás da nossa linha do meio de campo, o que fazia? Quando o Mateuzinho avançava, o Carídio cobria o espaço dele. O Carídio virava um lateral direito, como se fosse um. Então quando o Mateuzinho avançava para o ataque, o Carídio saía um pouco do meio de campo e recuava para a beirada do campo como se fosse um lateral. Tanto que você pode ver que nas saídas de bola do Corinthians, o Carídio sempre estava na lateral direita porque o Mateuzinho tinha avançado, se projetado para ir para o ataque. E a mesma coisa acontece do outro lado com o Bidu e com o José Martínez. Quando o Bidu saía para atacar como se fosse um ala, o José Martínez ficava um pouco mais defensivo na beirada do campo, como se fosse um lateral esquerdo. Você pode perceber isso. Claro que o Carídio fez mais essa função, porque o Mateuzinho avançou mais que o Bidu. Só que, de vez em quando, o Martínez também cobria a posição do Bidu, como o Carídio cobria a posição do Mateuzinho, né? E o Ranieri ficava ali mais flutuando no meio de campo para tentar marcar os jogadores do Palmeiras quando tivesse a chance, né? E o Corinthians metia um pouquinho de pressão na saída de bola do Palmeiras, com o Yuri pela direita, Garro pelo meio e o Memphis pela esquerda, né? E se passasse desses três, ainda teria o Mateuzinho um pouco postado mais na frente, mas conseguindo voltar para marcar. O Carídio, ainda tinha o Ranieri pelo meio e do lado esquerdo o José Martínez cobrindo o Bidu, porque quando o Bidu voltasse, o Bidu poderia tentar também desarmar o jogador do Palmeiras. Tanto que você pode ver que o Facundo Torres foi anulado, o Vitor Roque foi anulado. Então o Palmeiras perdeu muito poder ofensivo com a estratégia do Dorival de saber marcar muito bem os jogadores principais do Palmeiras, tá certo? E como foi os gols do Corinthians? Foram gols de bola parada, né? O Corinthians não teve grandes chances assim de tentar criar jogadas com a bola rolando, tá certo? E o maior perigo que o Corinthians levou ao Palmeiras foi de bola parada, né? No escanteio do gol do Corinthians, né, o Memphis tinha sentido, porque ele deu um pique e acabou escorregando e sentiu a posterior da coxa direita. Eu espero que não seja uma lesão muito grave, assim que ele fique muito tempo fora. Espero que só seja uma lesão de algumas semanas, pelo menos, e não de meses, né, essa é a expectativa. E quando o Romero ia entrar para substituir o Memphis, né, o Garro cobra o escanteio. O Gustavo Henrique, que fez o segundo gol, participa desse primeiro gol do Corinthians, porque é ele que cabeceia, o Everton defende, a bola sobra pro Matheus Bidu, que consegue dar um giro e chutar com a direita, marcando um lindo gol, né? Contrato renovado, gol também renovado, né? O Matheus Bidu, que jogou muita bola, vou falar mais ele individualmente. Só que, cara, o Corinthians ontem foi muito guerreiro, né? O Corinthians ontem soube ter estratégia, soube ter o comando do jogo e soube jogar com muita raça, né? Depois teve aquela confusão lá, porque a torcida do Palmeiras está com o isqueiro, o Ranieri acendeu e teve a confusão toda, né? O que é normal em um derby, mas claro que o Palmeiras tendo um jogador a menos ajudou muito o Corinthians, e era isso que a gente precisava, né? Mas o que me surpreendeu de fato é que o Corinthians jogou no Allianz Parque como se estivesse jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians parecia que estava em casa, estava se sentindo à vontade para poder trocar passe, para poder tentar armar alguma jogada, para segurar o jogo, controlar, acalmar os ânimos. O Corinthians não é mais um time que pega pilha. Os outros times pegam pilha com o Corinthians, tá certo? Então é muito bom ter essa mentalidade que o Dorival está passando para os atletas, e os atletas também estão pegando isso para eles. Então isso é maravilhoso. O segundo tempo do Corinthians foi um segundo tempo também absurdo de bom, tá certo? Quando o Corinthians faz o segundo gol de cabeça com o Gustavo Henrique, né? Onde tem a falta, o Garro sofre a falta, se eu não estiver enganado. Ele vai lá, cruza, o Gustavo Henrique cabeceia, gol do Corinthians. O gol que agora foi do Gustavo Henrique, né? Que participou no primeiro gol, agora participa desse fazendo o gol, né? Isso é uma partida absurda, o Gustavo Henrique também. Só que quando o Corinthians faz o segundo gol, o Corinthians sabe controlar o jogo.
Ali é só trocar passe, tentar algum contra-ataque, porque o Palmeiras dava muitas aberturas. Porque o jogo tá 2 a 0 pra gente. O Palmeiras vai ter que atacar, vai tentar fazer o gol. E tinha brechas. Então o Galo tentava algum passe infiltrado. O Yuri fazia facão pro Galo meter um passe enfiado nele. Então tinha esses lances assim. Só não foi 3 ou mais porque o Corinthians tirou um pouquinho do pé. Porque o jogo já tava controlado ali pra gente, né? E cara, a equipe toda do Corinthians está de parabéns, soube jogar muito bem, eu tô muito orgulhoso desse time hoje. Sério, é uma vitória, é uma classificação gigantesca. É o primeiro confronto de derby na Copa do Brasil, a gente levou a melhor. A gente presenciou a história hoje, meus amigos, né? Ontem e hoje. Cara, foi surreal o que aconteceu no Allianz Parque. Eu nunca vi um time tão dominante na casa do Palmeiras como foi o Corinthians. O Corinthians é o único time brasileiro que conseguiu 10 vitórias como visitante na casa do Palmeiras. Cara, isso é surreal. E isso é coisa que só o Corinthians sabe nos proporcionar. Então a gente tem que agradecer por ter visto esse time de ontem jogar com muita raça, sabedoria e técnica. O Dorival é copeiro. O time do Corinthians hoje é um time copeiro. É um time que é muito difícil brigar pelo Brasileirão por conta das 38 rodadas. Tem que ter um elenco muito maior para poder brigar pelo Brasileirão. E é algo que a gente não tem, infelizmente. Só que em Copas, o Timão é sempre favorito. Na nossa visão. Porque na visão maior da mídia, o Corinthians sempre é visto como um patinho feio. Coisa que nos últimos 3 anos provou não ser. Os últimos 3 anos o Corinthians chegou em 2 semifinais de Copa do Brasil e uma final. Que perdeu por detalhe pro Flamengo. Então assim, cara, o Corinthians se tornou um time copeiro, um time que em mata-mata é um time encardido, que vai dar trabalho de você passar por ele. É muito difícil você passar do Corinthians no mata-mata. Precisa ser no detalhe ou ter um time muito melhor que a gente. Cara, esse ano eu tô sentindo que a Copa do Brasil é nossa. Tá certo? Flamengo eliminado, Palmeiras, Inter, São Paulo, esses times já foram. Agora sobrou... talvez tenha um Cruzeiro, só que quem quer ser campeão não escolhe adversário. A gente vai estar preparado pro que der e vier. Tá certo, fiel? E cara, é maravilhoso esse sentimento de que é possível ganhar mais títulos esse ano, tá certo? O jogo que foi o Corinthians, perfeito. A gente sofreu mais em casa do que na casa deles. Cara, isso é surreal. Para pra pensar nisso, né? Enfim, vou falar agora individualmente de cada atleta, né? Hugo Souza foi decente. Por que decente? Porque ele não foi muito exigido. Porque não teve um lance de perigo do Palmeiras. Acho que o único lance mais perigoso foi o do Vitor Roque lá, que ele defendeu, né? Mateuzinho, fez uma boa atuação, Mateuzinho. Atacante defendendo. O Mateuzinho fez 8 desarmes no jogo. É muita coisa. O cara tem uma mente brilhante, não, uma mente blindada no caso. Cara, ele vai pro pau, ele tá nem aí o Mateuzinho. Boa atuação do Mateuzinho. André Ramalho tá voltando a ser aquele zagueiro seguro que era. Espero que continue evoluindo. Gustavo Henrique, boa atuação também. Nada passa. A zaga do Corinthians em escanteios, estamos sofrendo menos gols. O Dorival tá arrumando a nossa zaga novamente. Isso é maravilhoso. Matheus Bidu, ótima atuação, fez o gol, soube desarmar, soube atacar quando fosse preciso. Matheus Bidu, ótima atuação. Ranieri fez uma atuação boa também, fez alguma falta besta ali no lance do amarelo, só que soube jogar o jogo, soube provocar quando tinha que provocar, para poder desestabilizar os caras, né? E o José Martínez é o grande craque do jogo. Não tem outro nome a não ser o Martínez. O Martínez catimbou a partida, provocou os caras, cavou mais expulsão, porque ele entrou na mente dos palmeirenses. Então, cara, o que o José Martínez fez no Clássico é absurdo. Desarmou bem, soube atacar muito bem pela esquerda, às vezes como se fosse um ponta. Cara, o que o José Martínez fez ontem foi um absurdo no Allianz Parque. Cara, o José Martínez foi o melhor jogador do Corinthians. Jogador que era para ter saído com 15, 10 minutos de jogo, o Dorival mandou esperar. E ele foi gostando do jogo. Tanto é que ele só saiu para o Charles entrar aos 38 minutos do segundo tempo. José Martínez muito importante para esse Corinthians hoje. É um dos jogadores que mais passa, mais exala ser Corinthians, né? Carille fez uma boa atuação. O Carille é o seguinte, pode ter 2 caras apertando a saída de bola dele, que ele vai dar um jeito de se livrar deles e continuar a jogada, sair tocando. O Carille é muito frio. Ele sabe sair jogando o Carille, isso é muito bom. O Garro
O Galo é como se fosse um vinho. No começo do derby ele estava meio desligado, mas ao decorrer do jogo, o Galo foi melhorando muito. O Galo é como se fosse da água pro vinho. Ele vai melhorando, ele vai ficando melhor quanto mais se passa o tempo da partida. Bota o som do Galo. O Memphis, mesmo estando pouco tempo em campo, né, tendo 40, 35 minutos em campo, ele foi muito importante porque ele exigia muito a defesa da zaga, ele exigia muito do Corinthians, porque ele sabe que esse clube é gigante. Uma boa atuação do Memphis, Yuri Alberto Guerreiro, né? O Yuri Alberto sofreu naquele pisão que era para ter sido expulsão do Emiliano Martinez. Cara, Guerreiro, ele aguentou até o final, né? Aí entrou o Thales Magno no lugar dele. Só, cara, o Yuri Alberto foi importante também a boa atuação do Yuri Alberto. Agora dos reservas, né? Romero fez uma atuação decente, né? O Romero era na dele, ele fez o que dava. Ele só não se destacou mais que os outros, por isso uma atuação decente. Hoje ninguém jogou mal. Ontem e hoje, né? Eu tô falando hoje porque é como se fosse ontem, né? Andileri. O Andileri fez uma atuação decente. Thales Magno, uma atuação decente. O Bidon, né, que entrou no comecinho do segundo tempo porque eu acho que foi o Giai que acabou caindo em cima do tornozelo do Carilli e acabou machucando ele. O Bidon fez uma atuação decente. Soube provocar uma briga quando fosse necessária também. E o Charles, que quando entra em campo o Corinthians não perde, né? Cara, é surreal. O Charles fez uma atuação decente também. O grupo hoje, como um todo, tá de parabéns. E também parabéns ao Dorival Júnior, que tá sabendo fazer esse time do Corinthians jogar. É um cara que precisava de tempo para se adaptar no Corinthians, com as peças que tem. Já vai chegar o Vitinho, esse Flamengo no Corinthians, que é o primeiro reforço, ainda falta mais 3 que ele pediu. E vamos ver como o Corinthians vai se sair no restante da temporada. Eu espero que a gente saia com esse título da Copa do Brasil, que a gente tanto merece e quer durante esses 4 anos em que a gente luta por ele, fiel. Tá certo? Muitos criticavam o Dorival. Eu não era nem a favor nem contra a saída dele. Só que a gente sabe que o Dorival é muito copeiro e se casou com o Corinthians quando o papo é jogar mata-mata, fiel. Então vamos dar tempo pro Dorival. Ainda falta chegar os reforços que ele pediu, né? O Vitinho talvez chegue essa semana por conta da outra polêmica lá, né? Do Félix Torres com o Santos Laguna, do Transferban. Então vamos ver como vai ser a nossa semana. Só que é só felicidade, vamos comemorar. Porque segunda-feira já tem outro jogo pelo Brasileirão contra o Juventude. E agora é só festejar até chegar segunda-feira, fiel, tá certo? Então, obrigado por ter assistido até aqui. E é nóis.